todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós queremos partilhar convosco uma ferramenta denominada de Quizzes. É uma ferramenta bastante interessante porque ela funciona como um software de criatividade que pode ser usado em sala de aula e de forma remota também para trabalhos de grupo, exercícios de revisão, testes, apresentações e jogos, e permite que vários alunos e professores estejam online ao mesmo tempo. Então, esta ferramenta está disponível em quizzes.com e ela tem a particularidade de permitir que o professor realize apenas jogos, ou apenas questionários, ou sondagens, mas permite combinar apresentações com questionários ao mesmo tempo, o que é muito vantajoso, porque o professor pode fazer a exposição de um determinado conteúdo, por exemplo, e depois ir colocando questões à medida que vai avançando. E o aluno pode trabalhar de forma autónoma, no caso de ser um trabalho remoto, ou de forma em interação com a aula que o professor está a preparar. À semelhança de qualquer ferramenta digital, necessitamos de fazer um registro, e esse registro pode ser feito para questões de trabalho ou para professores, for teachers, e depois, fazendo esse registro com um endereço de e-mail e definir uma password, então temos acesso ao nosso Quizzes. Então, já tendo acesso, fazemos o login. Podemos fazer também o login com a conta do Gmail e, a partir daqui, vamos então perceber quais são as potencialidades deste aplicativo, olhando primeiro para os menus. Então, temos aqui do lado esquerdo o menu Create, onde nós podemos criar um quiz ou uma lição, como vamos ver mais à frente. Temos aqui o menu Explore. No menu Explore, nós conseguimos pesquisar nas diferentes temáticas outros quizzes que já foram construídos e que estão públicos, e nós podemos utilizá-los também, se for essa a nossa intenção. Podemos também fazer essa pesquisa cá em cima, pesquisando no Quizzes Library ou na nossa própria livraria, ou pesquisar os relatórios das atividades realizadas já pelos nossos alunos. Temos aqui um submenu My Library, onde temos acesso a todos os nossos quizzes já construídos ou aulas construídas. Do lado direito temos aqui os que foram criados por nós, aqueles que nós visualizamos e colocamos like, neste caso não tem nenhum aqui, e aqueles que foram partilhados connosco, porque esta aplicação, esta ferramenta, permite também o trabalho colaborativo e a partilha entre os trabalhos feitos por diversos professores. E temos aqui a possibilidade de Create Collection, onde nós podemos ir criando as nossas coleções por temáticas e fazendo esse agrupamento por temas para termos uma melhor organização. Temos aqui os reports, onde ficam disponíveis os relatórios das tarefas que já foram realizadas pelos nossos alunos ou que estão a decorrer, portanto, e nós podemos a qualquer momento ver o total de participantes e a percentagem, por exemplo, e qual foi o código atribuído à atividade. Permite fazer essa filtragem por turma ou por data também. No menu Classes temos aqui as nossas turmas, onde nós podemos, por exemplo, criar uma turma. Vamos, por exemplo, criar uma turma, vamos pôr o nome da turma, por exemplo, turma A, e temos a possibilidade de atribuir cores às nossas turmas. Então, vamos supor que esta será esta cor que nós definimos. Então, Create Class, então nós já temos aqui o link que nós partilharemos com os nossos alunos para eles depois entrarem na nossa turma. Então, copiamos o link, ok. Então, estamos à espera de ter alunos e, portanto, a qualquer momento podemos editar a nossa sala, adicionar os estudantes ou podemos arquivar a nossa turma. Uma potencialidade desta ferramenta é que nós podemos conectar também com o Google Classroom. Isso permite atribuir as tarefas e haver aqui uma partilha entre este aplicativo e o Google Classroom, o que é também uma vantagem. Depois temos aqui o menu Settings, onde temos as nossas definições, portanto, definições de endereço de e-mail, o nome que nos é atribuído, como é que nós queremos, ou a periodicidade com a qual nós queremos receber os relatórios. Nós podemos não querer receber relatórios, receber diariamente ou semanalmente, portanto, fica ao critério de cada um. A escolha pela linguagem, não existe o aplicativo ainda em língua portuguesa, mas temos aqui algumas opções, desde o inglês, espanhol, francês ao alemão, entre outros. Aqui temos a nossa definição de password,
fazer o upgrade da nossa conta, porque a partir de nós fazemos o registro na versão gratuita, mas podemos sempre fazer o upgrade para uma das versões pagas e converter a nossa conta de professor para estudante. E caso seja à vontade, podemos também fazer delete. E aqui temos uma série de organização dos memes, né? Onde temos aqui a criação do meme set, onde nós podemos criar um meme para a nossa turma e, portanto, normalmente os alunos gostam de ter este tipo de associações. As collections, onde nós podemos criar as nossas coleções por temáticas e ficamos com os nossos quizzes organizados. Depois temos aqui o nosso perfil, que nós podemos a qualquer momento também editar. Portanto, aqui ficam organizados os nossos quizzes, collections e os meme sets, se for o caso. E temos aqui a possibilidade de fazer a ligação a redes sociais como o Twitter e o Facebook, se o professor assim o entender. Depois temos aqui Edit Profile, onde podemos alterar os nossos dados a qualquer momento e fazer Logout. Então, explorando um pouco aqui as potencialidades do nosso quizzes, vamos então agora perceber como é que se cria. Nós podemos criar simplesmente um quiz e no quiz nós temos as funcionalidades que temos também na lição, que agora o quizzes permite criar lições integradas. Então, se eu optar por construir um quiz, eu vou construir apenas questões. Portanto, vou colocar, podemos testar aqui e voltar à lição depois. Então, nós temos que atribuir o nome ao quiz. Vamos pôr, por exemplo, teste 1. Escolhemos a disciplina, por exemplo, Química, e fazemos Next. E aparecem-nos logo aqui as possibilidades de questões. Nós temos questões de múltipla escolha, de caixa de verificação, preenchimento de espaços. Aqui temos aqueles polls, que são os questionários que nós fazemos sem resposta certa ou errada, portanto, apenas uma sondagem, e a questão de resposta aberta. E temos a possibilidade de integrar os slides, mas tem que ser na opção de lição. Então, no quiz, nós só podemos fazer este tipo de questões. Mas como vamos abordar estas questões também na lição, então fazemos em simultâneo. Então, vamos optar por criar uma lição e na lição temos a mesma situação. Vamos dar um título à nossa lição, por exemplo, aula sobre tecnologia. E escolhemos, por exemplo, aqui Química, não tem problema, e vamos então criar a nossa aula. Ao criar a nossa aula, ele dá-nos um layout, onde temos aqui o nosso título, aula de tecnologia. Podemos colocar aqui, por exemplo, inovar na sala de aula, por exemplo, inovar na sala de aula, e vamos construindo os nossos slides. Então, eu posso também alterar esta imagem, buscando uma imagem do meu banco, por exemplo, vamos pôr aqui a imagem da nossa série e então ele vai colocar esta imagem. E assim vamos construindo os nossos slides dentro do Quizzes. E podemos utilizar algumas potencialidades que temos também no Office, por exemplo, o caso de colocar em itálico, a negrito, sublinhado com índice superior e inferior, introduzir símbolos ou funções. E temos aqui algumas opções de apresentação relativamente à imagem, portanto, em que nós podemos aumentar, ajustar, portanto, de acordo com o gosto de cada um. Então, este é um primeiro slide em que eu estou a apresentar que vai ser uma aula sobre tecnologia e inovar na sala de aula, e depois temos a opção de adicionar slides. Dentro de adicionar slides temos estas hipóteses de adicionar com título e subtítulo, depois com título e tópicos ou título e texto, são as três possibilidades. Temos aqui algumas funcionalidades que estão apenas disponíveis para versões pagas, como por exemplo este de adicionar no próprio slide um vídeo ou um áudio, só é possível na versão paga, a versão gratuita não permite, mas temos outros em que podemos adicionar apenas imagem, texto e imagem alinhada à esquerda ou à direita, consoante a opção de cada um. E como nós podemos verificar, temos aqui uma vantagem. Vamos supor que nós estávamos a abordar a questão de tecnologia, queremos, por exemplo, fazer uma abordagem, tipo um brainstorming, para saber o que é que os alunos sabem sobre um conteúdo. Então, eu faço a apresentação do tema num slide e posso, por exemplo, inserir logo um questionário. Então, onde eu vou fazer uma sondagem, por exemplo, o que acha do uso da tecnologia na sala de aula.
E temos como opções, podemos dar como resposta, dizer que gosto ou não gosto, por exemplo, só título de exemplo, não gosto, gosto, é indiferente, ou, por exemplo, faz toda a diferença. Portanto, é uma questão de votação, faz toda a diferença. Só a título de exemplo para percebermos como é que funciona o aplicativo. E, portanto, eu posso também, temos a possibilidade de adicionar funções matemáticas e imagens, áudio e vídeo está restrito para versões pagas, portanto na versão gratuita não está disponível, e também em cada uma das opções nós podemos optar por adicionar texto, funções matemáticas ou imagem também, temos essa possibilidade. E de controlar o tempo da resposta em que vamos ter para votação. O mínimo é 5 segundos e o máximo é de 15 minutos, mas como se trata de uma sondagem, podemos deixar 30 segundos, por exemplo. E vamos continuar. Então, agora podemos construir, por exemplo, um slide com tópicos, onde nós podemos pôr aqui o título, por exemplo, vantagens do uso da tecnologia, e depois iríamos enumerar a vantagem 1, a vantagem 2, a vantagem 3 e assim sucessivamente, portanto, de acordo com o que nós quiséssemos colocar, e depois podíamos logo avançar, por exemplo, apresentar um conteúdo e apresentar uma questão de escolha múltipla. Há que terem atenção que aqui a questão de escolha múltipla não tem limite de opções, mas se for de escolha múltipla só permite selecionar uma opção. Se eu tiver uma questão em que tenho mais do que uma opção, terei que usar as caixas de seleção. Então, por exemplo, aqui vamos pôr que vantagens, por exemplo, indique uma ou qual a vantagem do uso da tecnologia na sala de aula. Então, só a título de exemplo, e como nós não enumeramos, vamos pôr aqui, por exemplo, vamos pôr como opções, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4, em que a nossa resposta seria, por exemplo, 3, para nós estarmos aqui e podermos explorar os diferentes recursos. Mais uma vez, poderemos colocar imagem ou texto e, da mesma forma, na questão posso ter texto e imagem. Então, esta seria a resposta correta. Deixamos 30 segundos, parece-nos bem. Vamos adicionar uma outra questão, por exemplo, checkbox, em que eu vou colocar aqui na questão de checkbox, eu vou colocar aqui, por exemplo, o A, deixamos aqui um espaço, é útil na aprendizagem. E a nossa resposta poderia ser, então temos aqui, por exemplo, tecnologia, podemos pôr, por exemplo, ferramenta digital, podemos aqui então ter ou uma possibilidade ou outras estão certas, então neste caso nós podemos ter qualquer número de respostas corretas, então vamos por aqui duas erradas, por exemplo, tradição e a exposição, por exemplo, e as nossas respostas corretas seriam então a tecnologia e a ferramenta digital que foram assinaladas. Então o aluno teria que assinalar estas duas opções. Mais uma vez podemos escolher o tempo de resposta. Adicionamos um outro slide, então temos aqui preenchimento de espaços, fill in the blank, então nós colocamos aqui a pergunta a qualquer coisa facilita a aprendizagem. Então, a nossa resposta seria tecnologia. E ele é sensível, portanto, ele vai corrigir automaticamente quando o aluno preencher este espaço e temos aqui a sensibilidade a letras maiúsculas e minúsculas, o que facilita, eu não preciso de estar a definir a opção de começar com maiúscula ou minúscula, mas claro que se o aluno escrever com um erro ortográfico, ele poderá não aceitar e o professor tem que verificar essa situação. Então, definimos a questão. Depois temos, por exemplo, uma questão de resposta aberta. Então, uma questão de resposta aberta, nós vamos deixar, por exemplo, escreva quais as vantagens de usar a tecnologia na sala de aula. Então, ela vai ser uma
questão de resposta aberta, que vai ficar em aberto, e depois o professor vai ter que fazer a correção manual. Portanto, fica cá a questão. E assim sucessivamente. E nós podemos aqui criar uma lição intercalando questões teóricas ou apenas criar um quiz só com questões. Portanto, fica ao critério de cada um se eu quero usar o Quizzes para fazer apenas um questionário ou se quero criar todo um conteúdo onde posso ir articulando a parte da abordagem de conteúdo e colocando em simultâneo questões. Terminada a construção do nosso Quizzes, fazemos Publish e ele vai publicar. Temos aqui algumas definições, portanto, aqui na publicação ela pode ser na língua que nós quisermos, vamos escolher, por exemplo, o português. Então, vamos publicar em língua portuguesa, que isto tem a possibilidade, o aplicativo tem a possibilidade, língua portuguesa, escolhemos o ano, por exemplo, 10º ano, e aqui temos a opção de deixar esta lição pública. Se a deixarmos como pública, ela vai aparecer naquele repositório onde qualquer pessoa que tenha uma conta no Quizzes pode aceder, ou deixá-la como privada e fica visível só para nós, ou ainda temos a questão das definições avançadas, onde nós podemos aqui criar o link de convite, né? Então, se nós publicarmos e deixarmos, por exemplo, visível só para nós, privado, só os nossos alunos terão acesso. Então, como é que depois nós podemos partilhar o nosso Quizzes com os nossos alunos? Temos aqui o Start a Live Lesson, isto permite começar uma aula quase como se fosse em direto com os nossos alunos, e se fosse o caso, nós iríamos definir aqui, por exemplo, mostrar os slides nos dispositivos dos participantes, que é muito útil no caso do trabalho remoto. Participantes can only use from Quizzes generated names. O que é que isto significa? Se eu não tivesse questões avaliativas, eu poderia ocultar os nomes e então o Quizzes atribui um nome aleatório a cada um, mas como nós temos aqui algumas questões avaliativas, convém sempre recolher o dado dos alunos. Como cada questão tem tempo, então os alunos conseguem visualizar o tempo que têm em cada questão. Aqui temos a questão da competição, que é para mostrar o quadro de liderança, portanto, os alunos que responderam certo e de mais rápido. Misturar a ordem das respostas, portanto, que também é vantajoso, e termos música de fundo. E, obviamente, que se eu clicasse em Present, íamos ter aqui a apresentação da nossa aula, em que o aluno conseguiria aceder ao Quizzes com este código e depois de termos os participantes, nós daríamos o Start e a nossa aula iria correr. Outra forma seria Share a Link, em que ele gera um link e nós podemos copiar o link e enviar também aos nossos alunos. Eles podem aceder ao nosso Quizzes, seja pelo código, seja pelo link. Outra forma é, para além do Present, é Assign Homework. Então, nós podemos atribuir a tarefa para trabalho de casa. E aqui nós podemos definir o tempo. Então, podemos definir até quando é que o nosso Quizzes vai ficar aberto e o aluno vai saber que tem aquele tempo para responder, ou deixar sem deadline, que na versão gratuita não é possível. Então, nós temos que definir sempre uma deadline na versão gratuita. Depois de definirmos que ele fica disponível até ao dia, por exemplo, até 30 de novembro, vamos pôr, por exemplo, até dezembro, vamos pôr, por exemplo, até dia 1 de dezembro, então ele fica disponível durante 2 dias e 6 minutos, então fazemos Continue. Então, podemos atribuir diretamente no Google Classroom, onde ele nos vai pedir qual é a turma, temos que ter associada à nossa conta, para atribuir diretamente no Classroom, ou então partilhar o link com os nossos alunos. Vamos copiar o link e podemos partilhá-lo, enviá-lo aos nossos alunos. Há a possibilidade de associar também ao Canvas, ao Schoology, ao Microsoft Teams, ao Twitter ou ao Remind. Portanto, tem vários aplicativos que podem ser atribuídos e engajados com este Quizzes. E temos aqui outra forma, que é atribuir ou o link ou o código, e o aluno consegue aceder ao aplicativo e realizar a sua tarefa. E temos aqui a informação de que nenhum dos participantes entrou até agora porque nós não partilhamos. E, da mesma forma, o professor vai tendo a noção de quantos alunos já responderam, neste caso ainda não respondeu nenhum, o número de questões são 5 e a percentagem de acertos, do qual a pessoa pode também imprimir e fazer download. Então,
Este foi o aplicativo que nós quisemos partilhar convosco hoje, muito vantajoso para planificar as aulas, atribuindo não só questionários, mas também conteúdos e articulando com questionários, que pode ser usado em sala de aula e também de forma remota, e que é muito útil para articular o trabalho do professor e promover a interação e a gamificação com os alunos. Aproveitem este recurso, esperemos que ele seja de vosso agrado, que o possam utilizar com os vossos alunos e partilhar com os vossos colegas, e já sabem, qualquer dúvida, entrem em contacto connosco e sigam nas nossas redes sociais. Encontramos-nos no próximo episódio.